querida aluna, aqui é o professor Fábio, de volta para a gente continuar aqui resolvendo as questões da Universidade do Estado do Amazonas, vestibular 2021, acesso 2022. Agora é a questão 72, é a última questão do primeiro dia. Outra questão simples demais, tenho certeza que alunos que estudaram comigo não perderam essa questão. E a ideia sempre é essa, acertar todas as questões do primeiro dia e do segundo dia também. Já convido você que não for inscrito no canal, já que se inscreva, porque eu sempre estou mandando, seja aulas ao vivo, seja resoluções, todas elas relacionadas aos nossos vestibulares regionais, o FAM, o EA, todos esses vestibulares nossos aqui, a gente se preocupa em comentar as questões, em colocar as resoluções aí para ajudar os nossos vestibulandos daqui do Amazonas. Bom, então vamos lá para a questão 72. Está dizendo o seguinte: uma pessoa possui 3 ímãs com formato de barra, que são de acordo com esse desenho que eu já adiantei aqui. Os ímãs não possuem marcações, indicando quais são os nomes dos polos. Sabendo-se somente que nas extremidades mais afastadas de cada ímã estão o polo norte e o polo sul, essas pessoas então jogam, um pouco de limalha de ferro na região dos ímãs e observa as linhas formadas pela limalha. Na imagem está representada a situação. Aí tem o desenho que está aí na prova, é o mesmo que está aqui, tá? Aí tem no sentido horário aqui, ó, P1, P2 e P3. Com base nas linhas formadas pela limalha, uma possível configuração para os polos P1, P2 e P3, respectivamente, seria o quê? Olha só, outra questão que a gente poderia resolver rapidamente, mas você só ia conseguir resolver isso rapidamente se você souber o comportamento das linhas de indução do campo magnético. Então não confundamos as bolas. Uma coisa são as linhas de força do campo elétrico, outra coisa são as linhas de indução do campo magnético. Se eu considerar aqui, por exemplo, um ímã em barra, esse ímã em barra ele vai ter 2 polos, conforme o que todo mundo sabe, né, Fabrício? Todo mundo sabe que eu vou ter um polo norte e um polo sul. O que a gente não pode se enrolar aqui é o seguinte: Fábio, as linhas de indução elas vão de onde para onde? Na verdade, as linhas de indução elas não vão para canto nenhum. A gente sempre é induzido a dizer, não, vai do norte para o sul. Se eu disser que vai do norte para o sul e tiver escrito isso na questão, isso não está certo. Por quê? Porque as linhas de indução elas são fechadas. Eu poderia me expressar dessa forma, ou tiver escrito uma prova assim: as linhas de indução vão do norte para o sul, vírgula, do lado de fora. Aí estaria beleza. Daria para entender e eu não estaria indo de encontro a nenhum conceito. Porque do lado de dentro, elas não vão do norte para o sul, elas vão do sul para o norte. Então aqui no caso, do lado de fora, eu tenho as linhas indo do norte para o sul. Isso do lado de fora. Não esqueçamos isso, do lado de fora. Nessa situação aqui, ó, eu tenho as linhas indo do norte para o sul, do lado de fora. Só que elas continuam passando por dentro do ímã. Na verdade, as linhas de indução do campo magnético, elas são linhas fechadas. Elas não são abertas. Ela não tem início e nem fim da mesma forma que o campo elétrico tem. Ela não tem isso. Elas são linhas fechadas. Então eu não posso dizer, por exemplo, que as linhas de indução vão do norte para o sul. Só isso não pode, né? Não, só isso não. Eu tenho que especificar que é do lado de fora e do lado de dentro. Porque do lado de dentro do ímã, as linhas elas continuam. E elas não vão do norte para o sul. Elas vão do sul para o norte. É isso daqui que a gente tem que ter cuidado com aquele tipo de questão que vem só as acertativas lá para você julgar. Está escrito tudo lá e você tem que julgar o que está certo e o que está errado. Se tiver só escrito que as linhas de indução vai do norte para o sul, somente isso, não está certo não. As linhas de indução são fechadas. A gente não pode esquecer isso aqui, tá? Então é desse jeito aí. As linhas de indução são fechadas, do lado de fora elas vão do norte para o sul e do lado de dentro elas vão do sul para o norte. E outro detalhe aqui, toda vez que o ímã ou até mesmo a bússola for representada por uma seta, a cabeça da seta é o polo norte. Sempre vai ser desse jeito. Agora, se eu pego aqui 2 ímãs agora, são 2 ímãs. 2 ímãs. Fábio, são 2 ímãs diferentes, né? Isso, esses 2 ímãs não estão quebrados, né? Até porque não tem como tu separar os polos. Não existe esse negócio de separar os polos. Não existe monopolo magnético. Não existe. Só existe dipolo magnético. Eu vou supor que eu tenho 2 ímãs aqui. E eu só estou vendo aqui os 2 polos. O polo sul e o polo norte. Se eu for considerar o comportamento das linhas de indução aqui,
elas praticamente vão estar desse jeito aqui, ó. Praticamente, elas vão estar desse jeito. Vão estar do norte para o sul, isso do lado de fora, né? Do lado de fora, sempre do lado de fora. Isso do norte para o sul, desse jeito. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, aqui, dois polos iguais, ou pode ser o polo sul ou o polo norte, o polo sul-sul com o norte-norte, eu vou considerar que seja o norte-norte. Vou considerar aqui que seja o norte-norte aqui, ó, norte-norte. Eu vou ter uma configuração desse jeito, eu vou ter uma configuração desse jeito aqui, ó. Venha saindo e fazendo praticamente isso aqui, ó. Ou seja, elas divergindo uma da outra aqui, ó. Elas divergindo, até porque essa interação aqui, ó, essa interação no caso, ela é de repulsão. Repulsão. Nesse caso aqui, eu poderia até olhar de maneira análoga como se fosse duas cargas elétricas positivas, como se fossem análogas. Eu não estou dizendo que o polo norte é a carga positiva, não estou falando tal besteira. O que eu estou dizendo é que daria para fazer uma analogia com relação a isso, né? A configuração das linhas de indução. E a ideia aqui é uma configuração parecida com as linhas de força do campo elétrico também, porque a ideia, se eu tenho um par de cargas, uma positiva e uma negativa, um dipolo elétrico, eu tenho uma configuração parecida com isso daqui. E nesse caso aqui, ó, seria a atração. Atração. Sabe e daí que é o seguinte, que só olhando essas configurações aqui, essa e essa daqui, eu consigo resolver aquilo. Eu consigo resolver isso. Com isso, eu já sei que o polo 2 e o polo 1, eles são polos iguais. Os dois, só pelas essas configurações aqui. Polos iguais. E esse polo, sendo igual a esse, ele é diferente desse. É diferente desse. Ou seja, pode ser que isso aqui seja o norte-norte, isso aqui seja o sul. Pode ser que isso aqui seja o sul, e isso daqui o norte. Quem vai me dizer quem é quem são as alternativas, tá? Respectivamente, o P1 ali, né? Respectivamente, o P1. Na letra A, tá sul, sul e norte, né? Aí ele está dizendo aqui que aqui seria sul, aqui também seria sul e aqui seria norte. Também poderia ser o contrário, né? Poderia ser norte, norte e sul, né? Mas será que tem isso aqui? Não tem, né? Então na letra A tá sul, sul e norte. Na letra B tá norte, sul, sul. Não esquece que isso é respectivamente. Tá? Respectivamente. Não é assim, tá dizendo que isso aqui é norte, isso aqui é sul, não é? Se isso aqui é norte, isso obrigatoriamente também tem que ser norte. E na letra C, tá norte e sul, também não. Isso, se é norte, isso também tem que ser norte. Na letra D tá sul, norte e na letra E tá sul, norte. Ou seja, a resposta aqui, ó, seria a letra, seria não, é a letra A. Aqui, ó. Então, meus queridos, é isso aí, ó. Questão simples, da mesma forma que as outras, deixa eu sair da frente para aparecer o quadro todo aqui. Uma questão simples, da mesma forma que as outras, né? Então, o que acontece? Essas foram as questões que caíram no vestibular da UEA 2021, acesso 2022. Essa é a 72, tá? A ideia é continuar resolvendo. Na próxima vez que eu voltar aqui, vai ser para resolver o segundo dia. A gente vai resolver o segundo dia, as 12 questões do segundo dia da prova da UEA 2021, acesso 2022, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou da iniciativa, eu peço que você se inscreva no canal, se não for inscrito. Se for inscrito, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que eu envie um vídeo ou entre ao vivo, né, você seja avisado. E lembrando que toda segunda-feira a gente faz transmissões a partir das 19 horas de resoluções de questões voltadas para o UEA, voltadas para o FAM, voltadas para a Escola de Especialista, Colégio Naval, SPSEX, ITA, IME, esses vestibulares aí dos mais diversos tipos, tá bom? Então é isso aí, meus queridos. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima resolução. Tchau!